Olá, povo do YouTube, epiladoras profissionais e epiladores profissionais, porque a gente também tem homens epiladores. Eu fico muito feliz com isso, porque aí tá abrangendo ainda mais profissionais de excelência. E o tema de hoje é como identificar o tamanho ideal dos pelos para fazer uma epilação profissional e com excelência. Vocês já perceberam que muitas vezes a gente acaba fazendo aquela epilação achando que saiu todos os pelos e quando a gente passa a mão tem aqueles menores pelos que a gente fica, nossa, a gente vai ter que usar pinça. Gente, nem toda cliente gosta do uso da pinça. E vamos combinar que incomoda um pouco, não é? Principalmente lá. Mas hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre o tamanho ideal desses pelos. Mas antes disso, a gente precisa conhecer um pouco das fases do crescimento do pelo, tá? Eu vou fazer um desenho aqui. É claro que eu não sou tão profissional em desenho, mas vocês vão perceber a questão do crescimento do pelo. Vamos lá. Aqui eu tenho um pelo neste tamanho. Aqui eu tenho um pelo neste tamanho. E aqui vai. Vocês têm que saber o seguinte. Primeira pergunta com a cliente, se ela vem de gilete ou se ela está vindo de cera. Para começar, quando a cliente faz na gilete, vocês têm que entender que os pelos, eles são cortados rente à epiderme, ou seja, eles são cortados rente à primeira camada de pele, que é a epiderme. Tá? Então, aquela cliente passou gilete na epiderme, ou seja, o que foi cortado foi a haste. A haste é que foi cortada. Então, a haste é que foi cortada, ou seja, esses pelos que ficam aqui no nosso braço, quando a gente passou a gilete, que é a haste, foi essa parte que foi removida. Então, aqui, logo abaixo, que vocês sabem que da epiderme para a derme são 5 camadas. Então, logo aqui na derme, ficou o quê? A parte de corpo ou medula. Essa é a divisão dos pelos, tá? Corpo ou medula. Então, ou seja, essa parte aqui mais grossinha do pelo é a parte que vai sair na epiderme. É tanto que vocês acham muito, eita, a cliente veio de gilete, engrossa os pelos. Não, isso é mito. Então, quando a cliente passa a gilete, a gente remove a haste. A haste fica na epiderme, que é a primeira camada da pele, ok? Mas da epiderme para a derme são 5 camadas, mas que a gente não vai falar dela agora. Porém, o que fica na epiderme é a parte do pelo, corpo ou medula, ou seja, essa parte mais grossa do pelo. A parte que vai sair na epiderme é justamente a parte do corpo ou medula do pelo. Por isso que muitas vezes vocês dizem assim, passou gilete, fica grosso. Isso é mito, isso não existe. É justamente esta parte mais grossa que vai nascer. Pelo fato dessa parte mais grossa que vai nascer, as pessoas acham que a gilete deixa mais grosso, que no caso não é, ok? Então, só para vocês entenderem melhor. Então, o que acontece? Bárbara, como é que eu vou saber mais ou menos o tamanho desses pelos para uma epilação profissional e com excelência, para não ficar tanto pelo logo no pós? Primeiro passo é colocar aqui, tá? Primeiro passo é deixar os pelos crescerem. Deixar os pelos crescerem. Bárbara, não adianta, eu escuto muito isso. Mas a cliente queria tirar os pelos, aí ficou muito pelo ainda. Então, por que tá ficando pelo?
Pode ser pelo quebrado, porque a puxada está sendo para cima, não está sendo rente à pele da cliente, ou pelo realmente que não está no tamanho ideal para fazer a epilação profissional. O tamanho tem que estar mais ou menos conseguindo para que você consiga pegar com a ponta dos seus dedos o pelo sem dificuldade. Se você conseguir fazer isso, o pelo está no tamanho ideal. Mas se você não conseguir, o ideal é que a cliente vindo na Gillette, ela fique 30 dias para vir fazer a depilação. Por que, Bárbara, 30 dias? Porque se ela passou Gillette, esses pelos não vão nascer corretamente. Eles vão nascer ainda intercalando, tá? Pelo fato de estar passando várias vezes a Gillette. Ela passa numa região mais bem feito, em outra região ela passa mais rápido e acaba deixando o pelo. Então assim os pelos eles não vão crescer iguais. Então o ideal é esperar 30 dias quem vem de Gillette para fazer essa epilação. E mesmo assim, com 30 dias, esses pelos ainda vão estar alguns menorzinhos deixando para usar na pinça. Então, a partir do terceiro, quarto a partir da terceira, quarta vez da próxima sessão de epilação é que vocês vão conseguir um resultado muito melhor justamente para essa epilação profissional. Não deixar pelo. Gente, vamos combinar que deixar pelo e fazer acabamento na pinça é horrível. Além de ser cansativo para o profissional, é muito doloroso para a cliente. Então, observa bem como é que você está fazendo. Se você está puxando para cima esses pelos, se o tamanho está legal, você está puxando para cima e automaticamente está quebrando esses pelos, ficando muito pelo para estar lá passando a cera. Você está passando a cera várias vezes, vai lesionar essa pele e não vai conseguir retirar os pelos. Então, vocês precisam respeitar o processo de crescimento desses pelos, porque senão não vai dar certo de forma alguma. E eu tenho certeza que já aconteceu aí com alguma de vocês, como já aconteceu comigo no começo. A gente quer agradar o cliente, a gente quer que ele saia tudo sem pelinho, a gente faz o acabamento na pinça e é péssimo, porque a gente vem demorando muito mais para isso. Mas o tamanho ideal de crescimento são 5 milímetros. 5 milímetros, para que vocês consigam realmente fazer essa retirada ok. Então, respeitar a fase de crescimento do pelo, que é o principal, tá? Se a cliente passou Gillette hoje e ela volta com 15 dias, esses pelos ainda vão estar em fase de crescimento, que é a fase anágena, e você mais uma vez vai ficar frustrada, porque primeiro não vai conseguir retirar os pelos total. Vai passar mais tempo com essa cliente, a cliente vai sair totalmente irritada emocionalmente, irritada porque você danificou essa pele dela. Então vale a pena a gente ser mais sincero com o cliente, porque você pensa assim: ah, Bárbara, mas eu vou perder o cliente, eu vou perder aquele dinheiro. Às vezes é melhor a gente perder o cliente naquele momento do que pagar caro lá na frente, tipo um processo, queimou a minha pele, feriu a minha pele, porque vocês vão ficar lá insistindo para retirar esses pelos e não vai dar certo. Então, o ideal, espera um pouquinho, conversa com a sua cliente. Você é que tem que explicar para a cliente. Eu vejo muito dizer assim: cliente, o tamanho não tá bom, tem que voltar outro dia. Não, não é assim. Você, como profissional, você vai explicar para essa cliente o que acontece. Olha, cliente, os pelos estão em fase anágena, eles não vão crescer por igual, porque a senhora passou Gillette, então precisa de um tempo para que ele cresça. Já perceberam que até na cera, os pelos, quando já tem um tempo, eles não nascem totalmente iguais? Além de diminuir os pelos, eles vão crescendo um pouquinho ali, um pouquinho aqui, para quem já faz epilação há muito tempo. Então fica essa dica legal aí para vocês. Eu vou fazer um resumão, que foi o crescimento do pelo para quem vem de Gillette. Esperar os pelos realmente ficar 30 dias. Eu sei que tem cliente que não gosta de esperar, isso é fato.
Tem cliente que não tem paciência, porém, ele não vai ter um resultado com excelência na hora da epilação. Então, o que você deve fazer é conversar com esse cliente e lembrar das fases de crescimento do pelo. Quando passa a Gillette, a parte da haste é que sai e logo 2, 3 dias está saindo a parte da medula ou corpo, onde é um pouquinho com a espessura mais grossa e ela achando que é da Gillette, mas não é, isso é mito, tá? Para que vocês possam estar aí conversando com a cliente de vocês. Falando também sobre deixar o crescimento dos pelos, mas Bárbara, mesmo que ela venha da cera, a gente tem que esperar 30 dias só com a Gillette, mesmo quando é com a cera, principalmente quando ela já faz há muito tempo. Por exemplo, as minhas pernas, ela já tem uma falha, a minha virilha também, ela demora um pouco mais para crescer esses pelos, então eu tenho que esperar um tempo ideal. Se eu for fazer com 10, 15 dias outra epilação, eu não vou conseguir tirar tudo que está aqui, que está ali naquela região, porque ainda vai ficar pelo que está em fase anágena. Deixa eu colocar aqui, fase anágena, que é a fase de crescimento. Mas Bárbara, a cliente insistiu. Gente, eu escuto todo dia. Ah, Bárbara, mas a cliente pediu para tirar. Eu mostrei até há poucas semanas nos meus stories uma axila que estava com pelo pequeno e uma axila que estava com o tamanho ideal. Então, quando está no tamanho ideal e fica pelo lá ainda, isso significa que a sua puxada precisa melhorar. Você está puxando para cima ou para o lado, enfim, acaba quebrando esses pelos e ficando muito pelo. Ou se fica pelo, é o crescimento que você precisa esperar. Ter paciência para esperar. E a cliente também precisa entender isso, porque se ela ficar forçando de 15, 10 dias uma nova epilação, ela vai ter uma pele danificada, ela vai ter uma pele sensível e ela sempre vai estar retirando esses pelos, porque eles nunca vão crescer iguais, tá? Então fica aí essa dica, mas antes da gente terminar, essa é a nossa última aula, ou seja, foram liberadas 4 aulas para vocês totalmente gratuitas, né, dessa sessão aí exclusiva para virilha. E eu quero terminar mais uma vez, como sempre, para a gente fazer a nossa oração. Você que está em casa, está no trabalho, que está assistindo a nossa aula, e eu já ia falar live, a nossa aula aí, a nossa última gratuita sobre virilha. Vamos fechar os nossos olhos neste momento e vamos agradecer a Deus por toda essa oportunidade, por todo esse conhecimento que foi incrível. Senhor Deus, nosso Pai, quero te agradecer por esta oportunidade, te agradecer por todas essas mulheres incríveis que estavam aqui acompanhando essas aulas e abençoar a vida de cada uma que está aí, Senhor. Eu não conheço o coração delas, mas você conhece o coração de todas, meu Pai. Vai lá no coração, no íntimo e faz com que tire todas aquelas coisas que não são boas, meu Deus. Tire tudo. Faça aquela faxina que só o Senhor sabe fazer. Senhor, abençoa a vida de cada uma, repreendendo todo o pensamento negativo, todo o pensamento maligno que não vem de Ti, meu Pai, trazendo uma mente renovada, uma mente preparada para o novo, porque eu tenho certeza que na vida de cada um está descendo o novo, vida e abundância para todos nós. Então eu abençoo vocês em nome de Jesus. Amém. Um beijo, meu povo, e até a próxima aula.